Ok, olá pessoal, sétimo ano. Estamos aqui para mais uma aula, né, falando sobre a indústria brasileira. Então, nós temos exercício, mas o exercício eu não vou corrigir aqui com vocês, vou mandar a foto depois da aula de hoje, tá? Então vamos lá, nós temos aqui o espaço industrial brasileiro, né? Nós sabemos que o Brasil é um país extenso, um país grande, com mais de 8 milhões, ou seja, com mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, mais precisamente 8.512.214 quilômetros quadrados. Então essa é a extensão do Brasil. Mas todo o nosso espaço brasileiro, até hoje ainda não é usado 100% para a indústria, né? Apesar de nós sabermos que tem mais de 500 anos que o Brasil foi descoberto, mas a indústria, a principal atividade econômica do nosso país não foi a industrialização. Primeiro, nós sabemos que foi as atividades primárias, né, como a agricultura, a pecuária e o extrativismo, né, foram as primeiras atividades econômicas do Brasil, principalmente o extrativismo, que é de extrair, como foi o caso da madeira do pau-brasil, que foi extraída, e também o caso das riquezas minerais do nosso solo, como o ouro, né, e os minerais, né, que foram extraídos do nosso território. Então, a atividade econômica do Brasil foi essa. E aqui, já que nós vamos falar de indústria, né, que o Brasil é considerado um país de industrialização tardia, ou seja, veio tarde, né, só começa aí já meados do século XX. O Brasil foi descoberto praticamente no final do século XV para o século XVI, demora aí 400 anos para a primeira indústria chegar aqui no Brasil. Além de que da primeira industrialização, né, ou seja, da primeira revolução industrial que ocorreu lá no continente americano, que foi no final do século XVIII e século XIX. E no Brasil só chega meados do século XX, que nem eu acabei de falar aqui, né? Então ela chega nesse momento. Além de que, então vamos já pular, vamos deixar um pouco da parte da história. Você já sabe que o Brasil foi descoberto em 1500, mas as primeiras atividades econômicas do território brasileiro foi o extrativismo, depois a agricultura e, por último, a pecuária, né? Antes da industrialização. Mas acabou, professor? Não, essas atividades econômicas permanecem até hoje, ok? Então, principalmente, aí depois veio a primeira fase, a primeira fase da industrialização brasileira, que foi o quê? Que foi, lá, como eu falei, isso no século XX, ocorreu a Primeira Guerra Mundial, né? A Primeira Guerra Mundial de 1914, 1918, e aí o mundo parou, principalmente o continente europeu, que era quem mandava para cá, para o Brasil, quem mandava os tecidos e mandava tudo que era industrializado para nós, vinha da Europa. Como lá estava em guerra, aí nós estávamos, o que o Brasil ficou necessitado, e aí ficou necessitado. Praticamente nesse mesmo período, o Brasil estava também sofrendo uma crise, né, que era a crise do café, e era a principal atividade econômica, era o café. Aí o que foi que os cafeicultores paulistas, né, brasileiros, principalmente os paulistas, resolveram fazer? Resolveram então pegar o capital, ou seja, o dinheiro que foi gerado pela venda do café e resolveram criar indústrias, né, criar fábricas aqui no Brasil. Também as primeiras fábricas a serem criadas aqui foram a indústria têxtil, de tecido, principalmente em São Paulo, né? Em São Paulo. E aí começou também a investir em outro tipo de industrialização, que foi a de materiais pesados, como o ferro. Aí foi criada uma grande companhia
ali no Vale do Paraíba, no estado do Rio de Janeiro, mais precisamente na cidade de Volta Redonda, né, uma grande siderúrgica, né, que era para fabricação de ferro, né? E de lá para cá o Brasil começou a crescer nesse sentido a sua industrialização, as suas fábricas, né, as suas empresas, né, vem nascendo então a partir daí, e vem a partir daí. Então, essa aqui foi um pouco da introdução do que nós vamos falar aqui agora, né? Então, vocês já entenderam o quê? Que o Brasil é considerado um país de industrialização tardia, né? Porque só chega aqui no final só chega aqui para nós a partir aí de 1920, no século 24, 25, porque não temos o ano preciso, mas no século 20, né? Mas quando ocorreu a Primeira Grande Guerra Mundial. Então, aí em seguida temos assim, fase da industrialização. Foram 3 fases. A primeira foi a crise de 1920, né? 1929, foi quando os Estados Unidos sofreu uma queda na Bolsa de Valores, sofreu uma queda na Bolsa de Valores, e aí o país ficou quebrado. E depois a outra fase foi de Getúlio Vargas, né, a que é chamada Era Vargas, e por último a de Juscelino Kubitschek, tá? Então vamos devagar, vamos entender cada uma delas. Nós estamos falando da industrialização brasileira, ok? Então a primeira instalação no Brasil veio com a produção de alimentos, né, e de tecidos, como eu falei para vocês, que as primeiras fábricas brasileiras foram de tecido, né, na década de 1930, quando a industrialização se intensificou no Brasil, tá? Então você já grifa aí. E isso nós devemos ao que? A guerra, tá? A Primeira Guerra Mundial lá na Europa. E o Brasil começou a investir mais em quê? Em estradas, né, de ferrovias, né, de portos. Aí ele começou a investir, né, fazer linhas férreas como os trens de ferro, principalmente para poder escoar a produção que vinha do interior, né, até chegar no litoral, principalmente de São Paulo para Santos, né, onde era embarcado os produtos, né, do embarque e desembarque, né, e vice-versa. Então ele investiu bastante aí, ok? E após a Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, mas em 1919, o Brasil adotou a industrialização via importações, né, as exportações que teve ao longo do tempo. E como eu falei para vocês também, a questão da crise da Bolsa de Valores de 1929 nos Estados Unidos, que acabou atingindo o Brasil. Aí o modelo de industrialização adotada no Brasil é classificado tardia, né? Tardia porque ela só chega aqui na década de 30, mais precisamente, ok? E um dos presidentes que mais investiu na industrialização aqui no Brasil foi o Getúlio Vargas. Foi Getúlio Vargas que governou o Brasil durante 2 períodos, né? O primeiro de 1945 a 1951 e nesse período de 1951 ele criou a CSN, né? A CSN, que era a Companhia Siderúrgica Nacional. Foi essa Companhia Siderúrgica Nacional, que foi criada no Vale do Paraíba, na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, né? Que até hoje ela ainda permanece lá, essa primeira companhia, que é a mineradora de ferro. Por quê? Aí em seguida veio outras, né? Aí criou também a companhia A Vale do Rio Doce,
que mais tarde, no final dos anos 90, a Companhia do Vale do Rio Doce, ela foi vendida, né? Foi privatizada, porque até então era uma estatal do governo. E aí o presidente Fernando Henrique Cardoso o privatizou, vendeu para a própria palavra está dizendo, privatizar para o particular, que hoje é a companhia Vale, né? Que, só para lembrar para vocês, a Vale foi aquela mineradora que responsável, né, segundo as investigações, responsável pelo aquele acidente nas cidades de Minas Gerais, primeiro em Mariana e depois, o ano passado, em 2019, em Brumadinho, né, em Minas Gerais, aquele acidente da Barragem da Lama. Então, essas companhias, ela já existe há muito tempo, né, desde a década de 50, criado pelo então presidente Getúlio Vargas, para poder extrair a riqueza do nosso país. A indústria, para uma indústria funcionar, ela é dividida em 3 fases, que é chamadas indústria de base, tá? Sem ela, as outras não funcionam. Aí, o que são essas indústrias de base? São elas. Primeiro é a siderúrgica, segundo a metalúrgica e depois a petroquímica, tá? Então, siderúrgica, metalúrgica e petroquímica. Essas 3 são consideradas indústria de base, que serve de base para todas as outras. A siderúrgica é a empresa que produz ferro. A metalúrgica é aquela que vai pegar o ferro e transformar em algum produto. Aí a metalúrgica, fazer o portão, a porta, cadeira e assim por diante, né? E a petroquímica é aquela do petróleo, né? Um exemplo que nem a Petrobras, aí vai pegar o petróleo e gerar os seus derivados, que nem a gasolina, o óleo diesel, a querosene, o plástico, a borracha, e até mesmo gerar produtos como para veneno, formicida, inseticida e cosmético também, né? Tudo isso é extraída da petroquímica, né? E tem vários outros exemplos também. Então, essas aí são chamadas indústrias de base. Ok? Então, isso aí foi criado na era Vargas, né? Na era Vargas. E Juscelino Kubitschek, que governou o Brasil, né? De 1956 a 1961. Esse é muito conhecido porque foi o presidente do Brasil que criou Brasília, né? A nossa atual capital do Brasil, foi ele que gerou, né? E ele também teve a sua importância na industrialização, na indústria brasileira. Por quê? Na indústria brasileira. Por quê? Durante a construção de Brasília, o Brasil não tinha recursos, né? Não tinha tanto dinheiro. E aí ele pegava dinheiro, ou seja, empréstimo com o FMI, que é o Fundo Monetário Internacional, né? Para poder fazer a capital, né? E para os Estados Unidos, então emprestava, porque o FMI fica lá, que é o Fundo Monetário Internacional, que faz parte do comércio mundial, mas tinha alguns acordos, né? Entre eles que as empresas norte-americanas viessem para se instalar aqui no Brasil. E aí essas empresas ganharam mais forças aqui no Brasil durante o período de Juscelino Kubitschek, tá? Juscelino Kubitschek. Mas ele também investia no Brasil no sentido de estradas, né? Principalmente estradas férreas, né? Como o objetivo, segundo ele, o objetivo de Brasília ser colocada no centro do Brasil, que era para facilitar a comunicação entre as outras regiões, entre o norte, aqui o nordeste e o centro-oeste, porque Brasília já está ali no centro-oeste também, e aí o sudeste e o sul, e aí começou a criar as malhas ferroviárias, né, que são estradas férreas para poder escoar a produção do Brasil, né, e levar para essas regiões mais distantes, né? E aí chamamos também de indústrias
nas indústrias nacionais e indústrias multinacionais. As nacionais é aquelas que estão dentro do território brasileiro e as multinacionais são aquelas que a matriz está em outro país e as filiais, né? Ou seja, a matriz está no seu país de origem e a filial aqui aqui, por exemplo, no Brasil ou em outras nacionalidades. Certo? E aí fala também, né, da medida do governo, né, da parceria do governo, tá? Então essa foto aqui é daquela siderúrgica que eu falei para vocês que ela está desativada, ela se concentra lá em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, ela é divisa com São Paulo. Foi a primeira fábrica de ferro do Brasil, tá? Do Brasil, criada por Getúlio Vargas, tá? Foi essa siderúrgica aí, brasileira. Eu vou pedir que vocês façam o exercício aí da página 46, ok?